Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam convosco e em cada um de nós. Hoje terminamos mais um ano de nossas vidas aqui na Terra. Então, eu desejo a vocês que o próximo ano que se abrirá a partir da meia-noite de hoje seja um ano de maiores realizações para todos nós, que possamos estar mais envolvidos com a palavra de Deus e permitindo a ação do Espírito Santo na correção de nossos pecados em nossas vidas. Então, meus irmãos, vamos fazer a leitura do ano de hoje e depois vamos à nossa oração. Glórias ao Senhor, meu Deus. Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo um enterro. O defunto era o filho único de uma viúva, e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: "Não chore." Então, ele chegou mais perto e tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então, Jesus disse: "Moço, eu ordeno a você, levante-se." O moço sentou-se no caixão e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe. Todos ficaram com muito medo e louvaram a Deus, dizendo: "Que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo." Essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Os discípulos de João Batista contaram tudo isso a ele. Aí João chamou 2 deles e os enviou ao Senhor Jesus para perguntarem: "O Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro?" Então eles foram até o lugar onde Jesus estava e disseram: "João Batista nos mandou perguntar o seguinte: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro?" Naquele momento, Jesus curou muitas pessoas das suas doenças e dos seus sofrimentos, expulsou espíritos maus e também curou muitos cegos. Depois, respondeu os discípulos de João: "Voltem e contem a João o que vocês viram e ouviram. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o Evangelho. E felizes são as pessoas que não duvidam de mim." Lucas, capítulo 7, versículos 11 ao 23. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então, pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus, por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então, ela os enxugou com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Jesus então disse ao fariseu: "Simão, tenho uma coisa para lhe dizer." "Fale, mestre," respondeu Simão. E Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos 2 podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? "Eu acho que aquele que foi mais perdoado," respondeu Simão.
Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: Você está vendo esta mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os meus pés. Porém, ela os lavou com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém, ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas, onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então, Jesus disse à mulher: Os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: Que homem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: A sua fé salvou você. Vá em paz. Lucas, capítulo 7, versículos 36 ao 50. Palavras do apóstolo Paulo. Quando dizemos isso, será que estamos começando a nos elogiar a nós mesmos? Por acaso, como acontece com alguns, nós precisamos entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Sim, é claro que vocês são a carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedra, mas em corações humanos. Dizemos isso por causa da confiança que temos em Deus por meio de Cristo Jesus. Em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. É Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá a vida. 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 1 ao 6. A glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus teve pena da viúva que estava enterrando seu único filho. Ele ressuscitou o rapaz para mostrar o poder de Deus e a sua infinita misericórdia. Jesus nos veio para nos dar o exemplo da compaixão e do poder e do amor de Deus por seus filhos, nós que somos a sua criação. Jesus foi toda bondade, usando o poder do Espírito de Deus, o nosso Pai Celestial, para curar as doenças de muitas pessoas. Ele mostrou para que as pessoas pudessem falar do que viram e ouviram, e não somente por histórias. Ele fez isso para que não houvessem dúvidas a respeito de quem Ele é. A união de Cristo com o nosso Pai é tão sublime que Ele conseguia ver os pensamentos e tudo o que ia no coração de cada um. Todos lhe eram transparentes e, mesmo assim, nunca se posicionou superior a qualquer um. Ele foi manso e humilde de coração, pois veio nos ensinar pela palavra e pelo exemplo. No seu grande sacrifício, perdoou os nossos pecados, nos ligando através dele ao nosso Pai eterno. Quando nos arrependemos com sinceridade e de coração de tudo o que fizemos. E assim, o Espírito Santo de Deus entra em nós, operando a nossa transformação, gravando agora as leis do Senhor e todos os ensinamentos do nosso Pai nas páginas de nosso coração, nos concedendo assim a vida eterna. Agora, meus irmãos, vamos
a nossa oração, o nosso elo de ligação com o nosso Criador. Glórias ao Senhor, meu Deus. Que as graças e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possam vir do céu para serem derramadas sobre nós, removendo de nossa mente os males que vimos no mundo ou que foram plantados pela escuridão, abrindo a porta para o Espírito de Deus, aumentando a nossa fé, as esperanças e as alegrias de viver renovadas dentro de nossos corações. Senhor, meu Deus e meu Pai, retornamos a Ti, Senhor, para buscar as bênçãos de Tuas palavras, aprender dos ensinamentos de Cristo e receber o vosso Espírito Santo em nosso coração. Ó Senhor, hoje é o último dia deste ano de 2024. Foi um ano de muita luta, de grandes desafios e também de transformação. Vimos pedir-te que no ano novo seja mais tranquilo, que possamos entrar nele com o pé direito para desfrutar da tua misericórdia, da paz de Jesus e das bênçãos de seu perdão. Pedimos, meu Pai, que continues a agir em nosso caminho, nos livrando de todo mal, nos permitindo continuar a desfrutar do teu carinho, dos seus cuidados constantes e de sua proteção. E que essas bênçãos possam se estender para a nossa família, por nossos pais, irmãos e amigos, e também para os meus irmãos em Cristo, que também despertaram para a vida verdadeira, lhes abriram o coração e que estão agora orando a Ti comigo. Pois nós aprendemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e somente estando com Ele teremos glória de nossa salvação. E é em nome de Jesus que eu oro e já vos agradeço. Amém. Glórias ao Senhor, meu Deus. Boa terça-feira a todos. Que Jesus esteja conosco, nos guiando em todos os nossos passos e dando-nos a sua proteção.